Estamos falando de construção de identidade étnico-racial no Brasil e trazendo depoimentos de alguns militantes históricos do movimento negro brasileiro. Já apresentamos aqui o depoimento de Amaury Mendes Pereira, de Sueli Carneiro. Hoje apresentaremos o depoimento de Flávio Jorge Rodrigues da Silva. Mas antes disso, vamos apresentar alguma bibliografia que fala da temática, para aqueles que querem conhecer um pouco mais, que querem se aprofundar. Nós temos aqui a obra do Ricardo Franklin Pereira, Afrodescendentes, a Identidade em Construção. Aqui, assim, ó, assim dá para ver, né, melhorzinho. Afrodescendentes, Identidade em Construção. É uma obra publicada pela editora Eduque e FAPESP, do ano 2000, editora Palas. Temos aqui também o livro organizado pela Maria Aparecida Silva Bento, Psicologia Social do Racismo. Psicologia Social do Racismo. Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Essa obra foi publicada pela a editora Vozes, em 2002. Né? Uma leitura muito importante para entendermos a psicologia social do racismo, como é que o racismo afeta a psique dos que sofrem o racismo e também dos que praticam o racismo. Temos um clássico aqui, Du Bois, um militante norte-americano, Almas da Gente Negra. Esse é um clássico, né, que merece ser lido e entendido, pouco conhecido entre nós, lá da década de 40, 50, da época do pan-africanismo, do movimento de negritude. Então, Flávio Jorge Rodrigues da Silva nasceu na cidade de Paraguaçu, Paulista, em 7 de fevereiro de 1953. Com 17 anos, foi sozinho viver na cidade de São Paulo, em busca de emprego e educação. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de São Paulo, em 1981, participou do movimento estudantil durante a segunda metade da década de 70 e foi um dos fundadores do Grupo Negro da PUC de São Paulo, em 1979. Fez parte da diretoria da Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional como coordenador do Programa Urbano de São Paulo, de junho de 1988 a maio de 1998. Em 1991, foi um dos fundadores da Soweto, organização negra, e participou da comissão de organização do primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, realizado em São Paulo. Foi eleito primeiro secretário nacional de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores, criado em 95, e permaneceu como secretário por 2 mandatos até 1999. À época da entrevista, ele fazia parte do diretório do Partido dos Trabalhadores e diretor da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, e diretor dos projetos da Soweto, Organização Negra de São Paulo. A entrevista que ele concedeu ao pessoal do CPDOC foi a 20 de julho de 2004. O depoimento dele
é importante porque eles nos apontam como é que a sua maneira, algumas famílias orientavam os seus filhos para o enfrentamento do racismo nos primeiros anos escolares. Outros depoimentos já apontaram que as manifestações sentidas se deram, sobretudo, ao saírem da família, do mundo da família, vamos dizer assim, e adentrarem a escola. Né? Então, o depoimento de Flávio Jorge nos revela isso. Diz ele: minha avó paterna, Mariana, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela teve 13 filhos, dos quais 12 morreram. Ela era filha de escravo. O Jorge, que faz parte do meu nome, é oriundo dessa pessoa que foi escrava. O pai dela, que se chamava Joaquim Jorge. A influência dela é bastante grande. E eu acho que a primeira atividade antirracismo que eu tive foi motivada pela minha avó. Só para vocês terem uma ideia de como ela tinha, do jeito dela, uma consciência racial. Quando eu fiz 7 anos e comecei a frequentar a escola, teve um episódio que marcou bastante a minha vida. Naquele tempo, a gente tinha uma bolsa de couro pequena. Eram bolsas tradicionais de todo menino ou menina, que todo menino ou menina tinha. No primeiro dia em que fui para a escola, eu recebi um caderno, um lápis e, estranhamente, a minha avó colocou na bolsa um pedaço de madeira. Ela pegou o cabo de vassoura, cortou em 2 pedaços, um para mim e outro para o meu irmão, e falou: agora vocês vão para a escola. Vocês vão passar por momentos muito difíceis. Quando alguém chamar vocês de negrinhos, vocês peguem esse pau e desçam o sarrafo. A partir daquele momento, comecei a ter contato com o racismo e com a diferença existente entre brancos e negros. Fecha aspas. A avó, filha de escravo, que talvez nunca tenha ido à escola, aconselhou os filhos ou os netos de como se prevenir ou combater o racismo à sua maneira. Nós temos que lembrar que naquela época não havia nenhuma política afirmativa em defesa dos historicamente marginalizados. Então, cada um que se defendesse à sua maneira. Então, nossos antepassados, escravizados e descendentes de escravizados, nos orientavam, de certa forma, dizendo: a escravidão acabou, mas o racismo permanece. Defendam-se, vençam na vida. Como disse a Sueli Carneiro, que a mãe dela dizia: se você vier chorando para casa, aqui vai apanhar de novo. Experiências vividas por militantes do movimento negro brasileiro que se tornaram militantes e nos contam como
se tornaram negros e militantes. Africanidades conectadas.